A alma do Lázaro. José de Alencar. Advertência. Este alfarrábio, não o devo ao meu velho cronista do passeio público. É, como se disse no prólogo, uma escavação dos tempos escolásticos. Tem ele, porém, se me não engano, o mesmo sabor de antiguidade que os outros, e ao folheá-lo estou que o leitor há de sentir o bafio de velhice, que respira das coisas por muito tempo guardadas. Para alguns esse mofo literário é desagradável. Há porém antiquários que acham particular encanto nestas exudações do passado que ressumam dos velhos monumentos e dos velhos livros. Rio de Janeiro, dezembro de 1872. Primeira parte. A alma penada. Triste risão é a glória. Quantos engenhos sublimes, criados para as arrojadas concepções, que ficam aí tolhidos pelo estalão do viver banal, se não sepultos em vida na indiferença, quando não é no desprezo das turbas. Também quanta ralé, feita para patinhar no pó, que se ala às eminências, insuflada pelos parvos, e se apavona com as galas da celebridade. E dizer que homens de são juízo labutam ou porfiam após esse fogo quatro-ato, e deslumbram-se a ponto de esquecerem afetos e bens, sacrificados em má hora à ilusão falaz. Lá volvem os anos, e um dia vem à flor da terra o crânio que foi um poeta, ou um herói. Quem se importa com o sobejo dos vermes? É um pouco de cal e nada mais. Não tarda que a pata do homem ou do bruto passando por aí triture esse pó, a que animou outrora o sopro de Deus, mens divinior. O autor do Diário do Lázaro foi um de tantos engenhos, atados à grilheta da miséria poeta desconhecido, enquanto a sua alma inspirada se derramava em ânsias e prantos, o bestunto de muitos ote agaloado lá se estava enfunando com os aplausos, furtados à virtude e saber. Foi há muito tempo. Era eu estudante na Academia de Olinda. Tinha então 19 anos, e sentia minhas quedas para a poesia, mas pela poesia plebeia, em prosa estirada, que isso de verso é cousa com que não se conformava o meu espírito. Vão lá medir o pensamento, rimar as paixões? Muitas vezes sucedia-me nas vigílias do estudo apanhar o eu em flagrante delito de literatura, a idear romances e fantasiar dramas, enquanto lá o outro, o estudante de carne e osso, tressoava as voltas com o corpus juris civilis. Qual é a alma que nas primeiras expansões da vida, a dilatar-se pelos largos horizontes desta terra do Brasil, ou a embeber-se nas ondas de luz que imergem essa porção mimosa da criação, ou a coar-se nas harmonias das brisas que passam pelas florestas, não solta o voo e se arroja ao céu, embora o calor do sol lhe requeime as asas, precipitando-a num oceano, que é a dúvida. Era poeta. Posso confessá-lo agora que essa veleidade passou de uma feita e já agora não voltará mais. Tinha a febre da imaginação que delira, envolvendo-se como em uma crisálida, no prisma de suas ilusões. Olinda, a velha cidade em ruínas, abrigando no seio a mocidade rica de seiva e de vida, o passado com todas as suas gloriosas recordações, e o futuro com as suas brilhantes esperanças, essa aliança misteriosa de dois mundos, de duas gerações, uma apenas em flor, a outra já cinzas, separadas pelo tempo, e reunidas pelas vicissitudes da existência humana, me impressionava profundamente. A descuidosa jovialidade da vida do estudante, o riso franco, o dito chistoso, a magra ceia que o prazer fazia lauta, o descante livre, tudo isto que em outra cena seria tão natural, me parecia uma profanação no meio desses muros aluídos, desses claustros ermos, sobre esse túmulo de uma população extinta, a face dessa cidade múmia.
Meu gosto era vagar a calada da noite por aquelas ruas solitárias, quando cessava o arruído, quando a palpitação e o resfolgar de emprestada existência já não galvanizava o cadáver da nobre e florescente vila de Duarte Coelho. De ordinário ia sentar-me no adro desse convento do Carmo, esqueleto de pedra, cuja ossada gigante o tempo ainda não tinha de todo arruinado. De um lado, sobre a quebrada que faz a montanha, descortinava-se o mar límpido e calmo, de outro erguia-se a massa informe da cidade recortando o seu perfil no azul do céu. O silêncio que pesava sobre aquela solidão era apenas interrompido pelo esvoaçar de alguma ave noturna no âmbito do claustro, pelo estalido das lendas que se abriam nos muros, e pelo atrito das escaras soltas das velhas paredes. Às vezes a lua vinha dar a esta cena triste e grave traços fantásticos, e um toque de sua doce e suave melancolia. Os raios da luz pálida e alvacenta, esbatendo-se nas pedras do átrio, enfiando pelas largas frestas, e debuxando nos claros sombras esguias, criavam mil formas incertas e vacilantes. Era por momentos como um vasto lençol que amortalhava as ruínas do antigo edifício, ou logo depois afiguravam-se vultos de carmelitas cobertos da alva estamenha, a percorrer o claustro solitário, e a murmurar as sagradas litanias. Alguma vez parecia-me ver passar diante de meus olhos uma dessas lâmias, de que a imaginação popular em outras eras povoou os templos abandonados. Aí as recordações históricas, dormidas sobre este solo, em cada pedra que tombara das antigas construções, acordavam umas após outras no meu espírito, e me faziam reviver na memória os 2 séculos que tinham volvido sobre as diversas gerações de homens e de casas, de que apenas restavam alguns nomes e alguns muros. O mar a perder-se no horizonte lembrava-me a flotilha de Duarte Coelho, o donatário de Pernambuco, aportando aquela costa em 1535, e trazendo a seu bordo a colônia que nesse mesmo ano fundou a vila de Olinda, com o auxílio dos chefes índios, Miraubi, Itagipe e Itabira, e das suas tribos selvagens. Lembrava-me a grande armada holandesa comandada por Leco, que surgiu a 14 de fevereiro de 1631 diante da cidade, e em alguns dias assenhoreou-se dela com fácil vitória, pelo terror que se apoderou dos habitantes, apesar dos esforços de Matias de Albuquerque. Lembrava-me os combates navais das forças espanholas e portuguesas contra os holandeses, especialmente o de 12 de setembro de 1631 em que Pater, depois de 7 horas de peleja, batido por Oquendo, abandonado da tripulação em sua nau presa das chamas, preferiu a salvação, que tinha por desonra, uma morte gloriosa, e, envolvendo-se na bandeira nacional, sepultou-se no oceano, único túmulo digno de um almirante batavo. O Istmo, os fortes do mar e de São Jorge, o antigo colégio dos jesuítas e o convento de São Francisco, recordavam a resistência heroica dos poucos que não abandonaram o seu general na defesa da colônia, mas que afinal foram obrigados a ceder ao número. Os edifícios em ruína ainda tinham gravados nos seus muros os vestígios do incêndio que em 1631 os holandeses lançaram à cidade, quando reconheceram a impossibilidade de conservá-la e a necessidade de concentrar-se no povoado do Recife. Além, a várzea que se estendia pela margem direita do Beberibe, semeada de quintas e de jardins, apresentava ainda o sítio desse arraial do Bom Jesus, centro da resistência heroica, com que durante o espaço de 5 anos os pernambucanos fizeram esquecer por feitos e ações gloriosas, dignas da idade homérica, um momento de fraqueza e temor na rendição da colônia. Enfim, aquela solidão e silêncio testemunhavam a decadência de Olinda, que a fundação da cidade maurícia, mais do que o incêndio, apressara, sobretudo depois que a guerra civil dos Mascates roubou-lhe,
para dar à sua rival, a primazia como capital de Pernambuco. E quando todas essas recordações tinham voado e revoado por meu espírito, interrogava os muros do convento e os comoros de pedras, como para arrancar-lhes o segredo de algum fato interessante de que se perderá a tradição, ou a palavra de algum drama desconhecido, que o coração naturalmente representará a par com acontecimentos políticos. A guerra, o incêndio, a luta das raças, as revoluções, não passaram por aí sem o cortejo infalível das paixões humanas. Os feitos de armas, as ações de heroísmo, o morticínio, o crime e a virtude em suas enérgicas manifestações, deviam prender-se necessariamente por um fio misterioso a alguma história de amor, ou a algum episódio de vingança. Era justamente essa crônica do coração, esquecida pelos analistas do tempo, que eu pedi àquelas rumas. Quantas vezes não sondei esses destroços de alvenaria, essas paredes fluas, procurando, nem sei o que, uma memória, um nome, uma inscrição, uma frase que me revelasse algum mistério, que me dissesse o epílogo de alguma lenda que a imaginação completaria. Mas o velho convento ficava mudo e impassível, os muros, levados pela chuva e pelo vento, estavam descarnados, as pedras já não conservavam os vestígios da mão do homem, e a eloquência do silêncio, que planava sobre o templo, dizia apenas a ruína. Cansado, extenuado de corpo e espírito, partia-me depois de 2 ou 3 horas de meditação e de investigações inúteis, trazendo ainda para a insônia as impressões várias, as reflexões profundas que despertava essa evocação do passado. No dia seguinte voltava, ou não me podia resignar à ideia de que esse claustro não guardasse para mim alguma revelação poética, tinha um pressentimento, que mais tarde devia realizar-se, de um modo inesperado. Eis como. Segunda parte. Uma noite, seriam 11 passadas, estava eu sentado no adro do convento. Fazia luar, porém o céu nublava-se, o ar era pesado, o mar sem ondulações arquejava como opresso, a chama fosforescente do relâmpago iluminava a fímbria das nuvens escuras. Uma grande tempestade estava iminente. Enquanto a natureza preparava e dispunha a cena em que os elementos iam representar, estive embebido a contemplar os progressos da borrasca, ou mais quando a primeira gota, umedecendo as lajes, anunciou-me a chuva, imediatamente como por encanto acalmou-se a sede ardente de poesia e mistério que me devorava. Ergui-me, com ânimo de ganhar a casa sem demora. Mas os joelhos dobraram-se, e um fio de gelo correu-me pelo corpo, arrufando a pele e eriçando meus cabelos. Foi-me preciso grande esforço para dominar-me, e vencer o susto pueril que me tomara de surpresa. Tinha ouvido uma voz trêmula que rezava cantando à surdina uma ladainha de igreja, e pareceu-me que afinal chegará a ocasião de ver surgir diante de mim um desses fantasmas que nas minhas extravagantes elucubrações, eu tantas vezes evocara. Revesti-me de coragem, ou voltei-me para o interior do convento, e adiantei-me alguns passos na direção da voz que murmurava sempre as suas rezas de canto-chão. De repente, numa paveia de luz que enfiava por larga brecha do teto prestes a desmoronar-se, destacou um vulto de alta estatura, envolto numa túnica preta e roçagante, sobre a qual a longa barba branca brilhava com os reflexos da lua. Avançava lentamente, apoiando-se sobre um báculo que trazia na mão esquerda. Julguei. Nem sei o que julguei, de tantas e tão encontradas que foram as ideias que me assaltaram então. Entre outras pareceu-me ver o fantasma de um dos antigos priores do Carmo, acabando de oficiar em Pontifical, e tornando a sua cela. Recuei instintivamente, e com esse movimento projetando-me no claro de uma janela, fui percebido do vulto,
que por sua vez também estacou, soltando uma exclamação de espanto ou de surpresa. Decorreu um instante em que ambos, com os olhos fitos, nos examinamos reciprocamente. O que se passava no seu espírito não o podia adivinhar, o que se passou no meu, qualquer, ainda o mais destemido, pode bem supor. Afinal o vulto endireitou para mim, e veio aproximando-se, cozi-me com a parede, e esperei-o. Quando ele chegou a 2 passos, conheci o meu engano, e estive para soltar uma gargalhada, escarnecendo de mim mesmo. O meu fantasma era apenas um velho pescador, a túnica preta e roçagante uma rede de malhas, e o báculo de prior não passava de um remo de canoa. Bendito e louvado seja o Senhor! Foi a saudação que me dirigiu. Deus lhe dê boa noite, respondi eu já de ânimo sereno. Para o servir, e a vos senhoria no que mandar deste seu servo. Obrigado, meu velho. Essa cortesia antiga, inspirada na religião, e a voz grave e arrastada do velho, junto à expressão doce de seu rosto, me excitaram viva simpatia. Vai hoje muito tarde para a pesca? Disse-lhe eu reatando o fio do diálogo. Quem sabe quando irei? A tempestade não tarda conosco. Cuidei que adiantava saindo mais cedo, e afinal de contas atrasei. Mora longe daqui? Lá embaixo. Respondeu apontando para a praia que se prolonga ao norte. Os relâmpagos fuzilavam a miúde, e a chuva começava a bater no telhado. Então tenha-vos senhoria boa noite, ou vou ver se me arranjo para passar o aguaceiro, que promete durar. Ah! Veio abrigar-se aqui? E não tem medo deste teto esburacado e destas paredes rachadas? Será o que Deus for servido. Não é a primeira vez que me tem sucedido ficar aqui boa parte da noite, e até hoje nenhum mal disto me veio. Ora, diga-me uma coisa. O que é, meu senhor? Por que cantava baixinho uma ladainha, se não me engano? O velho sorriu com brandura. Era o terço. Minha mãe me recomendou que cantasse sempre que houvesse tempestade, e isto me ficou desde menino. Estava tudo explicado. A minha visão fantástica tinha se desvanecido, deixando a realidade do encontro simples e natural com um pescador que fora ao convento abrigar-se da chuva. Pensei em recolher-me. Sabe por que lhe fiz esta pergunta? Vos senhoria me dirá, respondeu o velho. Pois confesso-lhe que me causou um grande susto. Quando ouvi a sua cantiga, e o vi de longe no meio destas ruínas, tão fora de horas, cuidei que era. Acredite! Uma alma do outro mundo. Ainda sou deste, graças a Deus, disse o pescador sorrindo, bem que por pouco tempo. Há de sê-lo por muitos anos. O velho abanou a cabeça. Os 80 já lá vão. Mas deixe-me dizer-lhe. Também a mim, quando o enxerguei, no que a vista me ajuda, sucedeu-me quase a mesma coisa. Também causei-lhe susto? Susto, não, honestidade a gente já não se teme, senão daquele que está no céu para nos julgar a todos, porém assim um espanto, como se visse uma pessoa que não se espera mais ver, aqui embaixo. Já falecida? Senhor, sim. Quem? Oh! O senhor ainda não era nascido, quando isto foi. Há muitos anos então? Se eu já lhes perdi a conta. Conte-me isso.
São coisas velhas que já não lembram a ninguém. Levariam muito tempo. Não faz mal. Melhor é que Vos Senhoria se guarde da chuva que aí está de pancada, e eu vou fazer outro tanto. Se eu mesmo perdi uma história do século passado, uma anedota de cabelos brancos, uma antigualha qualquer, depois de tê-la procurado inutilmente durante mais de 5 meses. Por mim, não tenha cuidado, respondi, trate de acomodar-se, e se não tiver sono, conversaremos. Sono de velho é o descanso do corpo. Venha Vos Senhoria já que assim o quer. Chegamo-nos a um dos ângulos do velho convento, onde algumas paredes interiores formavam outrora uma sacristia, o pavimento do primeiro andar não tinha ainda desabado nesse lugar. O velho enrolou a rede de que fez uma espécie de almofada, tirou fogo do fuzil e acendeu o cachimbo, enquanto eu, sentado sobre um troço de parede, e devorado pela curiosidade, preparava o meu cigarro,